Olá, turma! Como vocês estão? Então, vamos conversar sobre planejamento? Vocês gostam de planejar? Para pensar a educação infantil, pensar o trabalho nas escolas de educação infantil, a gente precisa pensar o planejamento. O que pode acontecer se eu não pensar com antecedência o planejamento? Vamos olhar essa imagem juntos? Então, com essa imagem, o que vocês veem? Vocês veem crianças que estão brincando? Sim, mas vocês veem também crianças que estão se machucando, brinquedos que podem estar com algum problema e podem machucar as crianças. Isso tudo dá para evitar, não dá? Precisamos pensar sim o planejamento. Agora, olha essa outra imagem. Vamos analisar essa segunda imagem, ela é importante também. Nós temos aqui uma professora com as crianças concentradas, organizadas em uma atividade. É bem verdade que não é tão fácil a gente ter sempre esse tipo de ação, mas o planejamento vai convergir mais com a segunda imagem do que a primeira. Então, coisas podem escapar do planejamento do professor da educação infantil, mas com o planejamento a gente está mais próximo das nossas intencionalidades pedagógicas. E brincar também envolve planejamento. É sobre isso que a gente vai conversar, a importância do planejamento. A importância de pensar o planejamento, em que direção e como coordenar tudo isso na nossa disciplina, nessa aula que eu convido vocês para começar, ok? Olá, turma! Vocês assistiram agora a introdução, onde analisamos duas imagens. E eu convido vocês agora a prestar atenção nessa nossa primeira aula do projeto integrador de educação infantil, Brincar na Construção Socioafetiva da Criança. Essa aula está mais voltada para falar de planejamento e apresentar para vocês também qual é a proposta do nosso projeto integrador, ok? Vão comigo? Vamos começar? Então, meu povo, os objetivos dessa nossa aula são reconhecer a proposta do projeto integrador e distinguir a importância de ações docentes que são planejadas para a educação infantil. Qual a importância disso? Compreender o REA, o Recurso Educacional Aberto Planos de Aula, da Univesp, bem como a proposta de construção de um brinquedo com material de baixo custo para ser usado na implementação desse mesmo plano de aula em uma turma de educação infantil, tá? Vamos conversar o que é planejamento. Vocês já viram as duas imagens, analisamos juntos duas turmas de educação infantil. Vamos chamar o Luquezzi aqui, o Cipriano Carlos Luquezzi, para explicar o que é planejamento. Planejamento para o Luquezzi é uma ação intencional que busca conduzir a resultados satisfatórios para o ser humano dentro de uma perspectiva de totalidade. Ou seja, leva-se em conta o máximo possível das determinações reconhecíveis dessa ação, entendendo que planejar é ação política, sempre comprometida com a perspectiva de construção da sociedade. Então, na educação infantil é importante a gente pensar e planejar e ter um planejamento comprometido com o todo, com a formação integral da criança? Sim. E sim, estamos pensando na construção de uma sociedade. Planejar é importante principalmente porque a ação docente não é desvinculada da realidade nem da mudança da sociedade. É sempre uma ação política. Lucchesi fala isso, Paulo Freire fala isso. Nossos autores mais importantes nacionais estão sempre nos mostrando a importância da ação docente enquanto ação política. É pedagógica e é política. Então, planejar está comprometido com isso, com a formação do cidadão, mas a formação e a mudança na sociedade. Que sociedade que a gente quer? Então, essa ação docente, quando ela ocorre de modo planejado, é uma ação com fins e intencionalidades previamente definidos, com intenções organizadas. Mas calma, pessoal, eu não estou falando com isso que é camisa de força, que é inflexível. Planejamento, ele é flexível. Agora, imagina chegar numa turma de educação infantil sem um planejamento. Várias crianças com várias demandas, não é?
E se estamos falando de brincar, estamos falando de uso de brinquedos, que é o caso da nossa disciplina, precisamos pensar sempre os usos possíveis com intencionalidades dirigidas. Em algum momento, as nossas intencionalidades vão escapar, vão ser atropeladas por uma ou outra ação da própria escola, outras dinâmicas, uma solicitação de uma ou outra criança. Mas se eu não tenho planejamento, essas ações, essas intercorrências vão se sobrepor à ação docente intencionalizada. Eu preciso ter muito bem claro o que eu quero como professora na educação infantil, na formação, e deixar o espaço, um hiato também, para rever o planejamento durante a implementação. Mas não posso chegar de mãos vazias em uma sala de aula, em uma turma. Eu preciso saber o que eu pretendo naquele momento, ou seja, no imediatismo, tá? Com aquela turma, com aquela aula, mas como essa aula também, ela se conecta a um plano de ensino, a um plano de curso e a um projeto de sociedade, tá? Está tudo interligado. Agora, se eu não planejo, eu estou trabalhando de forma aleatória. O que acontece quando eu trabalho de forma aleatória? Ativismo irrefletivo, improviso de dispersão, que podem impulsionar fantasias inócuas. Olha só o Lucchesi trazendo fantasias inócuas para a gente, improviso. Improviso ocorre na educação infantil, novamente, ele pode ocorrer dentro da flexibilidade do planejamento. É claro que pode ocorrer, as crianças trazem demandas, mas esse improviso, ele não pode se sobrepor na maior parte da carga horária da ação docente. Tá? Eu preciso chegar com uma intencionalidade clara, definida, com sentido para mim, enquanto professora, para os alunos, os estudantes, tá? E deixar o espaço para essas fantasias, porque fantasia sempre é desejável na educação infantil, mas uma fantasia que é comprometida com o fazer docente e com a intencionalidade, ok? Então, esse planejamento docente, ele busca dimensionar o futuro, ele pensa o futuro. Em que direção que eu quero chegar, alcançar, percorrer com os meus alunos de educação infantil? Pensando, eu tenho objetivos de ensino, eu tenho objetivos de aprendizagem, o que eu preciso fazer para que tudo isso se efetive na sala de aula? É com o planejamento que eu revejo a minha ação, então eu revejo a minha praxis educativas, que é a prática reflexiva. É com o planejamento que eu vou envolver conhecimento e reflexão sobre a realidade que eu estou trabalhando, que eu pretendo trabalhar, o contexto desses alunos, desses estudantes, dessas crianças. É por meio do planejamento que eu ofereço significado às ações. As ações não estão desvinculadas de significado, não podem. Elas precisam estar articuladas com um propósito maior. É por meio do planejamento que eu imprimo futuro às ações, que eu também apresento às crianças o que eu quero fazer hoje enquanto professora e o que a gente vai fazer amanhã, o que vamos fazer durante a semana. Isso ensina, também é didático, é pedagógico para eles, ensina como planejar as suas próprias ações. Traz mais sentido, traz mais segurança para os próprios alunos. Esse planejamento precisa estar ancorado com o aluno que eu tenho, e não o ideal de aluno. O que eu estou chamando de ideal de aluno? Um aluno inalcançável. Eu preciso estar coerente com o aluno que eu tenho aqui na minha sala. Que aluno é esse? Que estudante é esse? Como eles são? O que eles trazem? Olha essa imagem do Francesco Tonucci, essa imagem é muito interessante. As crianças chegam na educação infantil, elas já têm um universo de experiências dentro delas. Nós estamos considerando esse universo? Nós estamos considerando seus saberes, desejos, o perfil, a linguagem, a sua cultura. Nós estamos planejando, analisando a forma que eles possuem de aprender. Qual é a necessidade que essas crianças têm? Estou considerando, aliás, e estou considerando de forma respeitosa também. Isso é importante, isso é fundamental. Tá? Eles precisam entender que estão sendo considerados em sua especificidade.
Então, a gente está trazendo para a sala de aula a possibilidade de reflexão do mundo, onde os estudantes e a própria escola está inserida? O contexto está sendo analisado, está sendo incluído nesse planejamento? Isso é importante para pensar planejamento. Então, o planejamento é isso, assumir a intencionalidade, a dimensão política da ação docente e vai envolver o quê? Envolve saber onde eu pretendo chegar enquanto professora, a quem está servindo esse planejamento. Eu preciso pensar isso de forma crítica, tá? As condições concretas e objetivas dos envolvidos na ação docente, os estudantes, os responsáveis, a própria comunidade escolar, os profissionais que estão envolvidos, a infraestrutura requerida. Isso é fundamental também. A gente não pode deixar isso como um elemento periférico. É fundamental, sim. Principalmente porque nós vamos conversar sobre brinquedos, tá? E qual é a disponibilidade dessa infraestrutura? Preciso pensar com antecedência para prever possibilidades de desvios do pretendido. Então, eu preciso saber quais são os brinquedos que tem na escola, em que condições esses brinquedos estão, se eu posso colocar esses brinquedos para contato com as crianças, se precisa de algum reparo, como fazer, tudo isso a gente tem que ver com antecedência. Portanto, precisa de quê? Planejamento. E qual é a proposta do nosso PI, nosso Projeto Integrador de Educação Infantil? Então, pensando nessa introdução sobre planejamento e a importância do fazer docente consciente, planejado, comprometido com a ação política, vamos pensar a proposta do nosso PI. Então, o tema é Educação Infantil, o brincar na construção socioafetiva da criança. E a proposta é construir um plano de aula, tá, para uma turma de educação infantil, contemplando a importância do brincar, mas esse plano de aula já vou apresentar qual é o modelo, tá? E construir um brinquedo com materiais de baixo custo, mas em conjunto com o professor da educação infantil, e incluir o seu uso na implementação desse plano de aula que vocês estão construindo. Então, essa é a proposta para o grupo, tá, do projeto integrador. Vocês vão usar o REA, o Recurso Educacional Aberto, plano de aula da própria Univesp, que está nesse link. Deixa eu apresentar para vocês o REA. Esse é o formulário que vocês vão utilizar. Então, qual é a minha proposta para o grupo otimizar a sua ação? Vocês vão analisar esse formulário que vocês vão preencher, vocês vão analisar com antecedência em grupo. Um integrante do grupo pode preencher, mas o conteúdo que vai ser preenchido por um integrante é um conteúdo que está consensual todos os integrantes do grupo, tá bom? Olha os campos que nós temos ali do plano de aula, vocês vão preencher todos esses campos, o nome do professor, a escola, disciplina, se for o caso, o ano, o tempo, né, número de aulas. E aí nós temos os outros blocos que são mais direcionados ao planejamento. Bloco temático, então qual é a minha proposta que envolva o brincar e que envolva o uso de um brinquedo que vai ser construído com material de baixo custo, tá, pessoal? Conteúdos. Depois nós temos os objetivos. Esses objetivos são objetivos de aprendizagem. Então, qual é a mudança que eu desejo no meu aluno? E não é a ação docente, que aí seria um objetivo de ensino. Eu preciso ali dos objetivos de aprendizagem. Os procedimentos metodológicos, a avaliação que é possível ser feita dentro do tempo que nós temos para a implementação dessa aula. Os recursos, lembra da infraestrutura que eu falei? Os recursos didáticos. Dentro dos campos, dos quadrinhos, tem ali as orientações de como preencher. Vai ajudar bastante vocês, tá? As referências que vocês utilizarem para fazer esse planejamento e algum anexo que vocês utilizarem ou acharem importante incluir ali. Finalizou o preenchimento, clica em imprimir e um integrante envia, tá? No local que a Univesp vai designar para isso, tá bom? E essas são as nossas referências da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido com isso os objetivos do fazer docente consciente e antecipado, que é o planejamento docente.
E espero que tenha ficado claro para vocês também qual é a proposta desse PI. Eu espero que vocês conciliem planejamento, mas também com diversão, ludicidade, porque a intenção é o brincar. Qual é a importância do brincar? Tenho isso em mente para fazer o planejamento, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima.